Bom, e aí um pouquinho sobre a Arca da Aliança. Ela não é muito, quem conhece um pouco as escrituras, né? Não tem muita dificuldade em entender que ela representa o Messias, né? O Messias é a Arca da Aliança viva, personificada, né? Porque dentro da arca física, né, feita de madeira de acácia, revestida de ouro, né, estavam lá as duas tábuas da lei, a vara de Arão, que floresceu, né, e o vaso com maná, né. O Messias era exatamente isso, né, só que espiritualmente, né, dentro dele estava a lei do Criador, né, ele era a própria lei, né, a sua palavra também, porque a vara de Arão que floresceu é a palavra do Criador dando frutos lá atrás, certo? E ele é a palavra viva, pura, em pessoa do Criador. Ele era a vara humana do Criador, se pode se dizer assim. E o alimento imperecível, né? Nenhum ser pode ter a descrição mais perfeita de que um vaso com maná dentro do que o próprio Messias, né? O vaso, porque ele se fez carne justamente para passar pelo sacrifício, né? E dentro dele o maná, que é o alimento imperecível, né? Cumprindo o início do livro de João, de que a palavra do Criador se fez carne e habitou entre nós. A arca virou um ser humano, né? E habitou entre nós, né? Quando Isaías disse que ele seria chamado de Immanuel, né? Ou Emmanuel, ou que significa a convivência, a presença do Criador com a gente, entre nós, né? O Criador entre nós. Isso era perfeitamente simbolizado pela arca, né? Porque a arca, erguida e levada pelos varais, né? Ela andava para cima e para baixo, acompanhando o povo de Israel tanto nos tempos de paz, mas principalmente nos tempos de guerra, né? Ela subia ao campo de batalha para representando que o Criador estava com eles, né? Como estandarte, como baluarte aí, como escudo do povo de Israel diante das nações inimigas, né? Então é uma figura muito clara que representa o Messias, né? A presença do Criador entre os homens. E mais do que isso, né, tem como a arca propriamente dita, ela tinha apenas essa função de representatividade, né, porque conforme Jeremias disse que quando a lei fosse escrita, o Criador, né, por meio de Jeremias, a lei fosse escrita nos nossos corações, não haveria mais necessidade nenhuma nem de se lembrar desta arca aí, a arca, o objeto, né? Não teria necessidade nem de se lembrar e nunca mais deveria ser feita outra, deveria ser reconstruída, né? Porque ela é apenas um símbolo, né? Ela é apenas uma alegoria, é apenas isso, é uma parábola, né? Mas quando a gente vê os detalhes quando os filisteus, por exemplo, conseguiram capturar a arca, né? Botaram no templo do deus deles, né? O Dagon, que é o deus peixe. E no outro dia eles chegaram lá, o deus deles, estátua morta, estava curvada diante da arca, né, com os punhos e a cabeça cortada. Quando a gente entende essas histórias, agora fica claro por que aquilo acontecia, né? Um outro detalhe também interessante é que foram alguns próximos conhecidos, né, depois da notícia de que o Messias teria ressurgido dos mortos, né, no terceiro dia, foram alguns dos conhecidos ali, dentre os discípulos, dentre as mulheres que acompanhavam ele, foram ao sepulcro para ver com os próprios olhos, né? E alguns deles lá encontraram, segundo os relatos ali, né, nos evangelhos, que encontraram a presença até de anjos lá comunicando o ocorrido, né? Que seria a ressurreição dele. Mas um dos relatos é bastante interessante, que fala que eu não me lembro se foi Pedro, mas um deles ali, que quando ele chegou no sepulcro tinha a presença de dois anjos, né? Cada um deles estava sentado sobre cada ponta daquele depósito, porque era um sepulcro cavado em pedra, né? De José de Arimateia. O corpo do Messias foi depositado ali e ficava como uma espécie de cava, de banco,
de estrato, vamos dizer assim, de pedra, né? E então, portanto, para se deitar um corpo humano ali, né? Um corpo humano morto, um cadáver, né? Ele, com a silhueta humana, ele não vai ser depositado ali enrolado, né? Ele é depositado na maneira que morreu, deitado, e portanto, como se fosse uma cama, né? E portanto, num lado estão os pés e no outro lado seria a cabeceira. Pois justamente nessas duas extremidades é que os dois anjos estavam assentados. E aí comunicaram ali que ele já não estava mais ali. Não adianta buscar ele entre os mortos porque ele vivia, né? E quando a gente vê a Arca da Aliança, a gente enxerga exatamente o que o Messias representou e é a prova viva de que ele era a arca viva mesmo. Ele era a arca em pessoa. O que aqueles dois querubins estavam dizendo ali, um sentado em cada ponta? Eles tornaram em realidade essa figura aqui, porque a arca era dividida em duas partes, se é que se pode dizer assim, né? Porque a arca propriamente dita e essa tampa aqui, também revestida de ouro, que contava com dois querubins olhando para baixo como se estivessem guardando o que estava no interior da arca e com as asas abertas, cuja as pontas das asas se tocavam, né? O que estava acontecendo aqui é que esses dois querubins aqui estavam vivos naquele momento lá e eles estavam anunciando que a arca, aquele ser humano que estava ali, era a própria arca em pessoa e que ela não pode morrer e que de uma vez por todas, né, ela ganhou o poder para sempre e estava viva, né? E agora ficaria viva para sempre. É isso que aqueles dois estavam dizendo, né? É a figura muito coerente da arca em pessoa quando ressurgiu, deixando apenas os dois querubins da tampa do propiciatório, né? Esses dois querubins aqui foram os que anunciaram que a arca virou aquela pessoa e ela está viva para todo sempre e vai reinar, né? Então é uma imagem muito impressionante, né? Para não deixar dúvidas nenhuma mesmo de que a Arca da Aliança era o Messias em pessoa. Então hoje a gente vê por aí que toda espécie de adoração ou liturgia, né, ou teatrinho que seja, que vá se fazer dentro de templos religiosos, que começa a se invocar a Arca da Aliança, né, quando se vê aí programas de televisão, ditos científicos, né, que eles estão buscando com arqueólogos, né, onde poderia estar a Arca da Aliança, isso não influi nem contribui, né? Isso tem muito pouco sentido diante do Criador, porque a Arca da Aliança em pessoa, ela já veio, né? É nessa que a gente tem que se firmar, e não no objeto revestido de ouro, né?